In 1925, na cidade de Dayton, Scott, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Geralmente, quando a gente pensa em cartilhas de delegacias, a expectativa é encontrar orientações sobre segurança básica, combate a fraudes ou violência doméstica, né? Sim, aquele material padrão que todo mundo já conhece. Exato. Mas imagina só a cena, entrar numa delegacia no Distrito Federal e ver num material oficial da Polícia Civil, focado ali no combate à intolerância, o símbolo do ateísmo, lado a lado com a cruz, a estrela de Davi e a lua crescente. Nossa, isso chama muita atenção logo de cara. Pois é, a mensagem ali, feita pela Decrim, é muito clara. A violência contra a liberdade de não ter uma crença também é crime. E essa imagem, na verdade, representa uma ruptura histórica bem forte. Com certeza. Porque, tipo, o ateísmo está deixando de ser apenas um debate filosófico isolado e passando a reivindicar espaço real na segurança pública e nos direitos civis. E o impressionante é que isso não acontece por acaso, sabe? Não mesmo. Tem um projeto, tem uma engrenagem inteira operando aí. Exatamente. Existe um projeto muito claro por trás desse movimento. E hoje a gente vai analisar um mapa que detalha exatamente como essa transição está sendo orquestrada. Então, certo, vamos desempacotar isso tudo. E olha, é um mapa bem denso, viu? As fontes que dão base a essa nossa investigação de hoje gravitam muito em torno da primeira edição da revista Ateísta. Ah, sim, a edição de maio de 2026, né? Isso, a de maio de 26, que foi publicada pela Associação Ateísta do Planalto Central, a APC. Mas, além da revista, os nossos documentos incluem debates em fóruns virtuais, artigos de análise de pessoas como Jorge Guerra Pires, e tudo isso junto forma um diagnóstico muito, muito preciso de como o pensamento secular está se reorganizando no país. Uhum. Mas antes da gente avançar de fato, é fundamental traçar o limite da nossa atuação aqui hoje. Sem dúvida. Acho essencial fazer esse aviso. O território que a gente vai explorar nesse mergulho profundo envolve embates super intensos sobre política, legislação, religiosidade. E a nossa missão aqui não é, de forma alguma, validar o ateísmo Exato. e nem fazer qualquer tipo de crítica ao cristianismo ou a outras religiões. O objetivo é atuar puramente como observadores neutros, dissecando os argumentos, as estratégias e as angústias que são relatadas nesses documentos. Perfeito. É reportar fielmente o que está ali. Isso. A gente quer oferecer para quem está escutando a chance de entender os mecanismos de cada visão de mundo que foi apresentada nas fontes. E a primeira grande engrenagem desse embate aparece logo na esfera do Estado, com uma tentativa legislativa muito, muito específica. O famoso Projeto de Lei 4.168 de 2021. Ele mesmo. O projeto que propõe classificar o cristianismo como manifestação cultural do Brasil. Cara, esse projeto ilustra perfeitamente a fricção entre Estado e religião hoje em dia. E a argumentação que sustenta essa lei nas fontes se baseia em 3 pilares principais. Quais seriam? O primeiro é demográfico, né? Eles usam dados do IBGE para mostrar que a esmagadora maioria da população brasileira se declara cristã, cerca de 86%. Certo, o fator da maioria absoluta. Uhum. O segundo pilar é histórico. O argumento é que a nossa formação, desde a arquitetura do barroco mineiro até o nosso calendário de feriados nacionais, é simplesmente indissociável dessa tradição. O que faz sentido do ponto de vista histórico, ninguém nega isso. Ninguém nega. Mas aí a gente chega no terceiro pilar, que é o mais revelador do ponto de vista jurídico. É uma manobra que eles chamam nas fontes de emenda magnum alta. Espera aí, emenda magnum alta. Como essa manobra funciona na prática? Porque, assim, a Constituição exige que o Estado seja laico, né? E não tenha preferências religiosas. Como eles contornam isso? Então, o mecanismo funciona criando uma distinção bem sutil, uma distinção artificial entre a fé interna da pessoa e o reflexo público dessa fé. Ah, entendi. Os defensores da lei argumentam que o Estado não está endossando o dogma religioso em si,
O Estado estaria apenas reconhecendo o valor cultural que esse dogma produziu na sociedade ao longo do tempo. É um jogo de palavras bem esperto. Muito. A tentativa é exatamente contornar a barreira da laicidade. O argumento deles é, olha, não estamos financiando uma religião, estamos financiando a preservação da nossa própria cultura. Mas olha só, é justamente contra essa premissa que a revista ateísta lança uma das críticas mais duras dela. O texto classifica essa manobra literalmente como um drible semântico. Um drible semântico, exatamente. E a analogia que os autores usam é muito difícil de contornar. Eles apontam que o Brasil foi construído sobre fatos históricos inegáveis, como a escravidão e o patriarcado. Sim, marcas profundas da nossa história. Pois é. No entanto, a gente não transforma essas realidades em cultura nacional a ser celebrada com estátuas de troncos de escravos em praças públicas financiadas com dinheiro público. A provocação das fontes é muito clara aqui. Até que ponto preservar algo sob a justificativa exclusiva de que é histórico, não se torna só uma desculpa para manter o poder hegemônico de um grupo? O que é fascinante aqui é que o cerne dessa crítica está na diferença muito clara entre um fato social e um privilégio jurídico. Explica melhor essa diferença. Claro. Como você mesma disse, ninguém nos documentos nega que o cristianismo moldou o país. Isso é um fato social. Mas elevar uma tradição religiosa específica ao status de cultura oficial chancelada pelo Estado, isso é um privilégio jurídico e tem implicações materiais sérias. Abre portas para editais de cultura, né? Leis de incentivo, ocupação do espaço público de forma privilegiada. Exato, não fica só no papel. E mais do que isso, os analistas na revista apontam que essa oficialização cria o que eles chamam de uma dívida artificial, imposta a todos os cidadãos. Gente, essa ideia da dívida artificial me pareceu o ponto mais forte da crítica. Lendo o material, é como se o indivíduo recebesse pelo correio a cobrança de uma hipoteca de uma casa que ele nunca comprou. E o Estado fosse o cobrador ali, batendo na porta. Uma excelente analogia. É bem isso mesmo. Porque, pensa bem, conceitos como pecado ou salvação pertencem ao escopo exclusivo de quem tem aquela fé. Quando o Estado transforma a estética moral cristã em cultura nacional, oficial, ele está, de certa forma, cobrando essa hipoteca espiritual de toda a população. De todo mundo. Isso inclui grupos indígenas, praticantes de religiões de matriz africana e os ateus, obviamente. E a resposta instintiva a essa reclamação, que a gente vê muito nos fóruns debatidos nas fontes, é sempre aquela justificativa demográfica. A famosa ideia de que se a maioria quer, o Estado deve acatar, porque afinal isso é democracia. Mas a revista rebate isso com muita força, né? Rebate, e rebatem demonstrando o erro conceitual gigante dessa premissa. Eles argumentam que a estrutura de uma democracia constitucional não serve para impor a vontade de 90% da população sobre o resto de forma esmagadora. Até porque isso seria a tirania da maioria. Exatamente. O mecanismo democrático existe, na sua essência, para limitar o poder dessa maioria e proteger os direitos fundamentais das minorias. Se o critério for puramente demográfico, nenhuma legislação de proteção a grupos historicamente marginalizados faria qualquer sentido. E é por isso que a Associação Central, a APCE, orienta os militantes de uma forma muito pragmática. Eles dizem: parem de gastar energia brigando sobre isso em caixa de comentários de redes sociais. Chega de briga no Facebook. Chega! A estratégia que eles propõem é tratar essas leis locais de cristianismo como cultura, como sendo natimortas, inconstitucionais desde o nascimento. O plano é acionar o Supremo Tribunal Federal, o STF, por meio de ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs. Eles querem tirar disputa do campo emocional, do debate moral ali do dia a dia, e levar para o rigor técnico absoluto do artigo 19 da Constituição, que trata da separação igreja-Estado. Essa transição da internet para as cortes superiores mostra um nível de pragmatismo muito novo nesse meio. Mas assim, embora a batalha no nível do STF seja fundamental para definir as regras maiores do jogo, essa hegemonia cultural chancelada pelo Estado tem um efeito cascata brutal. Um efeito que atinge a vida privada de forma imediata, né? Imediata e diária. A imposição de uma cultura religiosa reverbera na mesa de jantar, no ambiente corporativo, nas relações pessoais de quem não compartilha dessa crença. Isso nos leva diretamente ao ensaio da Samantha Mendanha Santos. Esse ensaio é brilhante. Ele lança luz sobre um fenômeno que é muito silencioso. Muito.
O texto aborda o fato de que uma parcela imensa de não crentes passa a vida inteira performando religiosidade. Tipo, eles abaixam a cabeça na hora do almoço em família durante a reza, dizem graças a Deus no trabalho o tempo todo e silenciam completamente qualquer ceticismo. A Samantha traça um paralelo bem interessante com o movimento LGBTI, não traça? Traça sim. Ela fala sobre a necessidade urgente de sair do armário teísta, porque a motivação para esse esconderijo super pragmática. É medo. Medo puro e simples de ser demitida por não se encaixar na cultura da empresa ou de ser sumariamente excluída das dinâmicas sociais da cidade onde vive. E tem uma anedota que a Samantha usa no ensaio que ilustra com perfeição essa linha tênue da tolerância condicional. Ela narra uma situação com amigas de estudo, um grupo de amigas mesmo. Ah, a história do copo d'água. Essa mesma. Tinha um copo d'água esquecido lá na sala e isso vira motivo de piada. As amigas começam a brincar, dizendo que o copo seria macumba. E a Samantha, rindo junto com elas, se oferece para jogar a água fora. Já que ela é ateia, né? Exato. Ela fala, já que sou ateia, não acredito em espíritos, eu jogo fora. E nesse momento, o ateísmo dela é super tolerado. É visto como uma excentricidade inofensiva da amiga, sabe? Um traço de personalidade peculiar ali. Isso, serve até de alívio cômico pro grupo, tá tudo bem. Mas a atmosfera no grupo muda de uma forma muito brutal logo depois, né? Porque a conversa se aprofunda um pouco mais e a Samantha revela um limite pessoal sério. Ela diz para as amigas que evita se relacionar romanticamente, evita namorar pessoas religiosas devido a incompatibilidades fundamentais de visão de vida. E o choque no grupo é instantâneo. Total. É muito louco porque as mesmas amigas que estavam ali brincando sobre o ateísmo dela de forma meio condescendente, de repente se sentem profundamente ofendidas pela recusa dela. O ensaio usa muito bem essa quebra de expectativa para mostrar um mecanismo social bem cruel. A sociedade religiosa, de forma geral, não convive conscientemente com ateus assumidos que impõem os próprios limites. Convive-se muito bem com um ateu escondido ou com aquele que aceita ser o bobo da corte, a caricatura do grupo. Uhum. Agora, quando o ateu sai do armário teísta e estabelece fronteiras reais, tipo decidir com quem vai casar ou como vai criar os filhos, aí a tolerância desmorona na hora. É impressionante. E enquanto houvesse silêncio por causa do medo, a percepção pública de que a moralidade de alguém depende necessariamente de religião vai continuar sendo a única narrativa disponível na sociedade. O que demonstra que quebrar esse silêncio é só o primeiríssimo passo de um processo longo. E aí que entra o artigo do Kev, mostrando como esse processo costuma acontecer na prática para muita gente. A fonte detalha a jornada de um cara que era um ex-cristão fervoroso, daquele tipo que saía batendo de porta em porta nos domingos de manhã para tentar converter a vizinhança. Nossa, do ativismo religioso total. Total. E a desconstrução dele é muito fascinante de ler, porque ilustra demais o papel do debate público. Tudo começou na internet, mas tomou forma de verdade quando um professor de biologia dele começou a dissecar o que ele chamou de falhas de projeto no processo evolutivo. Como assim, falhas de projeto? A abordagem do professor focou puramente nos mecanismos anatômicos do nosso corpo, ou de animais, que contradizem completamente a ideia de um design inteligente que seria impecável, perfeito, feito por um criador. Ele usou exemplos bem didáticos, tipo o cóccix humano. Aquele osso no final da coluna. Isso, que é basicamente um resquício de uma cauda ancestral que na gente muitas vezes só serve para causar problema na coluna e dor se você cair sentado, sem oferecer nenhum benefício. E ele vai além, traz um exemplo ainda mais contundente, o nervo laríngeo recorrente. Pera, nervo laríngeo o quê? Nervo laríngeo recorrente. É um nervo que sai do cérebro e a função dele é ir direto para a garganta. Fica muito perto. Só que, em vez de fazer esse caminho curto, ele desce até o peito, dá uma volta por baixo da artéria aorta, lá perto do coração, e sobe todo o caminho de volta até a garganta. Que volta inútil. Muito inútil. E na girafa, por causa do pescoço, esse desvio completamente inútil chega a ter metros de comprimento. Caramba! E a explicação lógica para isso é a evolução a partir de ancestrais aquáticos, peixes, onde esse caminho fazia sentido e era direto por causa das guelras. A constatação dessas imperfeições estruturais brutais foi o que começou a ruir a certeza absoluta que o autor do artigo tinha. Mas olha só, lendo esse relato do Kev,
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, convenhamos, o valor dos debates, mesmo os virtuais que parecem um caos, não está em vencer a discussão na hora. Ninguém muda de opinião no meio de uma discussão de Facebook e após levar uma mitada, certo? Com certeza não. A reação humana padrão, quando a gente é confrontado com dados que quebram a nossa visão de mundo, é levantar os escudos na hora. Ninguém desliga o computador e diz, nossa, eu estava errada a minha vida toda, o nervo laríngeo mudou minha vida hoje. Qual é o valor real de debater, então? É a latência. O próprio Kevin Wilson enfatiza muito a latência da dúvida. O debate atua ali como uma semeadura, sabe? A fricção intelectual gera um desconforto cognitivo muito grande, que você não resolve no calor do momento. Mas ele ressurge. Ele ressurge dias, semanas depois. É aquela pergunta incômoda que volta à mente enquanto você está andando de bicicleta no parque, né? Ou argumentando consigo mesmo no banho. Perfeito, é no bom que a ficha cai. O objetivo da militância argumentativa, como descrito na revista, não é aquela conversão relâmpago. É o enfraquecimento gradual, tijolo por tijolo, das barreiras que impedem a pessoa de questionar. E a revista ilustra essa obsessão com a verdade estrutural, citando José Saramago, que dizia: "Sou ateu, mas não estou desinteressado de Deus. Deus é o meu maior problema." Essa citação é fantástica e ela resume muito o espírito das fontes. O ateísmo exposto nesse mergulho de hoje não é uma apatia preguiçosa, é um engajamento hiperativo para tentar compreender de onde vieram e como as estruturas sociais foram moldadas. E os documentos fazem isso dividindo a análise em 3 lentes super claras. A história, a filosofia e o feminismo. Exato. Vamos entender como os autores desmontam as vigas da sociedade usando essas 3 lentes. Começando pela história. Pela lente histórica, a gente tem o artigo do historiador Ricardo Oliveira Dácio da Silva, e ele detalha os mecanismos reais que forjaram a invisibilidade do ateísmo no Brasil. Ele argumenta firme que essa ausência de pessoas céticas na nossa história oficial não é um reflexo verdadeiro da demografia colonial. Não é que não existiam ateus. Não, é um subproduto direto do terror. A Inquisição operava aqui no Brasil e questionar dogmas era, na época, literalmente uma sentença de morte. E o historiador argumenta que essa hegemonia cultural ela se perpetua no tempo através de ferramentas visuais e narrativas muito poderosas. O exemplo que ele usa é o célebre quadro A Primeira Missa no Brasil, pintado pelo Victor Meirelles. Essa parte do quadro me chamou muito a atenção no material, porque esse quadro do Victor Meirelles está em praticamente todos os livros escolares de história do país. Todos eles. De o país simplesmente nasce unificado e ajoelhado diante de uma cruz no meio da praia. E esse mecanismo apaga completamente a brutalidade real do processo colonial, apaga a imensa diversidade de crenças indígenas e, lógico, apaga a existência de qualquer pensamento dissidente. É um apagamento sistemático. A pintura ali funciona muito mais como um projeto de engenharia social do que como um retrato histórico, condicionando a percepção das pessoas sobre qual é a cultura padrão brasileiro. E a necessidade de romper com essas narrativas míticas impostas, ela não é uma novidade, né? Na verdade, ela é o próprio motor da filosofia desde sempre. O ensaio do autor Marcos nas Fontes recua até a Grécia Antiga para analisar isso, e ele usa a ótica do Friedrich Nietzsche. A análise foca bastante em Tales de Mileto. O famoso primeiro filósofo. Ele mesmo, considerado o primeiro por tentar explicar o mundo não através da ira ou do capricho de deuses no topo de uma montanha, mas através da água, da natureza material e do que ele chama de devir, que é a ideia de que o universo está em constante estado de transformação, governado por causas físicas e não mágicas. E a fonte traz aquela dualidade famosa do Nietzsche para explicar isso, né? A tensão entre o reinado de Apolo e o reinado de Dionísio. Mas o legal é que o texto aplica isso de uma maneira muito pragmática para o nosso momento atual. É uma aplicação sagaz demais. O Marcos explica que Apolo representa a ordem, a simetria, sabe? Aquela ilusão radiante de um mundo perfeito, com regras dadas pelos deuses, que acalma o ser humano diante do terror gigante que é o desconhecido. A religião, historicamente, muitas vezes ocupa exatamente esse lugar apolíneo. E Dionísio entra quebrando tudo isso. Exato. Dionísio, por outro lado, é o caos produtivo. É o êxtase e a subversão que destroem as fronteiras rígidas que separam as coisas em categorias fixas e imutáveis. A filosofia arcaica lá do Tales de Mileto nasce exatamente dessa rachadura dionisíaca no mito estruturado que existia antes.
E o ensaio sugere que o movimento secular moderno tenta justamente ser essa mesma força de ruptura hoje, questionando as verdades embaladas pela ordem hegemônica. Olá, bem-vindo ao podcast Ateísmo em Debates. Este podcast tem como objetivo apresentar tópicos que geralmente não têm uma resposta fechada, seja porque não existe uma resposta fechada mesmo, então o debate seria o melhor formato, seja porque muitas vezes o consciente coletivo acaba vendo como um debate, né? Então, questões, por exemplo, como se o cristianismo seria um bem comum, né? Ou se seria melhor o mundo cristão, o mundo ateu, são tópicos que a gente pode se basear em evidências, mas não tem uma resposta que esteja definitiva, né? Então, ateísmo em debates tem como esse objetivo. O objetivo também é trazer debates clássicos, né? Como grandes figuras que se debateram, como Dawkins, Richard Dawkins, Christopher Hitchens e muito mais. Eu também gostaria de produzir, talvez no futuro, alguns debates com pessoas ateístas ou até cristãos. Isso é um desafio enorme, porque encontrar pessoas que queiram participar do debate não tem sido fácil. Mas se você quiser indicar alguém, quiser participar de algum debate público, eu acho que o ateísmo ele tem um potencial muito forte, especialmente para gerar debates públicos, né, sobre assuntos importantes, como a presença cristã, no caso do Brasil, ou no mundo inteiro, né, a secularização. Então, eu acho que o ateísmo em debates é uma forma de criar consciência coletiva em vez de impor, né? Ou seja, é uma forma de fazer divulgação científica, pensamento crítico, mas sem necessariamente impor uma verdade absoluta. Por isso que os episódios que vocês vão ver, eles são geralmente apresentando dois lados, né? E para quem é ateu, um dos lados pode parecer de forma ridícula ou de forma até impossível, né? Mas essa sensação é importante, que a gente tenha essa sensação de ouvir os dois lados, né? Seja aquele que defende a fé, a religião, seja aquele que defende a razão. Então, por mais que possa parecer que não faz nenhum sentido o outro lado, acho importante porque a gente vive uma sociedade cristã, de maioria cristã, independentemente se a gente concorda ou não, é importante que, como ateu, a gente aprenda a conviver com o lado oposto, mesmo que não pareça correto, que pareça ridículo. Eu quero convidar vocês a conhecer os meus livros na Amazon. São vários livros, né? E o meu livro talvez mais focado a esse podcast Ateísmo e Debates, A Revolução Ateísta, a Última Minoria Silenciada, que é um livro que será lançado em volumes, né? Então, fica o convite. Abração a todos. Uma ruptura que se torna ainda mais contundente e palpável quando a gente analisa a estrutura de poder através da terceira lente, que é o ensaio da Glória Mâncio da Silva. Ela cruza ateísmo e feminismo. Um cruzamento muito denso. Bastante. A autora detalha ali como a narrativa monoteísta patriarcal foi, ao longo de muitos séculos, o principal instrumento de vigilância e controle do corpo feminino e da legitimação da subserviência da mulher. Apoiando-se muito nos estudos da Christine Overall, o ensaio faz uma crítica muito ferrenha a uma tendência contemporânea de tentar reformar a religião para torná-la mais, digamos, inclusiva. O texto é cirúrgico ao apontar isso. Eles argumentam que a substituição de símbolos não altera, de forma alguma, os mecanismos de poder. Tipo, criar novas congregações onde o deus patriarcal de barba branca é substituído por uma deusa feminina ou por uma divindade intersexo. Não desmantela a estrutura dogmática real. A hierarquia continua lá. Continua intacta. A exigência de obediência cega, a interdição do questionamento livre da mente e a hierarquia baseada em revelações que ninguém pode contestar permanecem ali. A opressão só muda de roupagem, mas o maquinário de controle continua rodando a todo vapor. Sabe o que isso me lembra? Isso soa muito como descobrir que a estrutura corporativa inteira de uma empresa para a qual você trabalha foi montada exclusivamente para explorar os funcionários da base. E a solução mágica, apresentada pelo conselho diretor, é simplesmente demitir o CEO antigo, que é um homem, e colocar uma mulher no lugar. Excelente paralelo. O carro agora é ocupado por alguém que representa a diversidade. Lindo.
Mas o modelo de negócios corrupto que extrai o valor das pessoas lá embaixo continua operando exatamente da mesma maneira. E o ensaio defende que a emancipação real, a liberdade real, depende do secularismo e da racionalidade material, não de arrumar uma nova gestão para a mesma fé dogmática. Se conectarmos isso à imagem maior que a revista pinta, a clareza dessa crítica estrutural nas fontes contrasta muito, mas muito fortemente com o custo emocional exigido de quem decide aplicar isso na própria vida. Porque desconstruir o condicionamento de décadas, família, escola, não é um mero exercício de lógica num papel. É um processo brutalmente doloroso para as pessoas. Nossa, e é isso que o artigo do Pedro Ivo, que tem um título muito bom, que é Deus me livre e guarde desse Deus, expõe com uma crueza gigantesca. Ele documenta o impacto psicológico do que o movimento lá fora ia aqui passar a chamar de trauma religioso. E o relato dele chega a ser perturbador de tanta honestidade. É um relato visceral. Ele compara o pavor constante que ele tinha do inferno e da danação eterna aos pensamentos intrusivos e sintomas de quem sofre com um transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Ele conta que é uma hipervigilância exaustiva. E ele narra como a noção de amor incondicional divino é totalmente contraditória quando ela vem sempre acompanhada de uma ameaça eterna de tortura se você cometer um errinho de interpretação. A dissonância cognitiva aí é absurda. Tentar amar profundamente o ser que ameaça te queimar eternamente cria uma neurose muito profunda na mente humana. E o mecanismo psicológico que o Pedro Ivo descreve no texto é agravado pelo fato de que a pressão não vinha apenas de dogmas radicais dentro da família dele. Vinha de uma coerção social difusa. Como assim difusa? É que, mesmo em lares muito mais moderados, que não são extremistas, a cultura em volta da gente exige a performance da fé. O indivíduo acaba internalizando um fiscal implacável dentro da própria mente, que fica policiando não apenas os atos que ele faz, mas os próprios pensamentos de dúvida. E o desgaste psíquico de manter essa vigilância contínua 24 horas por dia é imenso. É de enlouquecer. Para lidar com tudo isso, o autor adota no texto uma postura de humor muito ácido, que a gente percebe claramente que é um mecanismo de sobrevivência dele. Ele brinca em um momento que, se por algum acaso absurdo, após toda essa reflexão lógica, a teologia do castigo eterno estiver certa e ele for mesmo enviado para o inferno, O que ele diz que vai fazer. ele diz que o negócio é aceitar o destino e descer para o inferno como uma lenda, cantando os grandes sucessos da Madonna, tipo Like a Prayer, num karaokê lá embaixo com os demônios. É uma piada que arranca um sorriso de quem está lendo o texto, claro, mas quando a gente analisa, ela carrega o peso de quem está ali tentando neutralizar, através da comédia, um terror profundo que foi injetado nele ainda na infância. Pois é. E é exatamente a existência de milhares e milhares de pessoas com esse mesmo nível de exaustão mental e exclusão social enfrentadas pelo Pedro Ivo que justifica a proposta final da revista ateísta, a proposta mais importante deles. O movimento secular percebe que, para abrigar esses indivíduos traumatizados e ao mesmo tempo enfrentar o maquinário legal gigante do Estado, o ativismo amador de redes sociais não serve mais para nada. Tem que profissionalizar a coisa toda. Tem. O editorial da revista, assinado pelo Matheus Furtado, atua quase como um manifesto por uma reorganização profissional do movimento. Ele analisa bem friamente os fracassos históricos do ativismo ateu no país e ele foca bastante na ateia e no líder deles, o Daniel Sotomayor. Eu li essa parte. O editorial é implacável mesmo ao apontar esses erros do passado. O Furtado critica duramente o fato de associações antigas terem focado demais no culto à personalidade dos próprios líderes ou em fragmentar o movimento com pautas que ele chama de identitarismo tosco, em vez de atuar estrategicamente. Ele defende uma modernização tática pesada, que inclui usar o ativismo jurídico na figura do amicus curiae. Essa estratégia jurídica é o ponto central. O amicus curiae, ou amigo da corte, para quem não está familiarizado, é um mecanismo onde uma instituição entra num processo judicial de grande repercussão, não como uma parte que está processando ou sendo processada, mas como um especialista independente. Uma voz técnica na sala. Isso.
Eles fornecem embasamento científico, dados demográficos reais e históricos para ajudar os juízes a tomarem decisões que, na prática, protejam o Estado laico. É uma forma de garantir que a voz secular esteja presente e documentada nas decisões do STF que vão moldar o futuro do país, e combatendo ali frente a frente isenções tributárias abusivas e a infiltração religiosa na política. Essa atuação jurídica faz total sentido. É o caminho das pedras moderno. Mas o editorial vai além e propõe o trabalho de base também. O que me faz deduzir a resposta para um problema muito clássico de movimentos ateus. Uma dúvida que eu sempre tive. Mas vem cá, como você organiza um movimento popular massivo ao redor de uma negação? É a pergunta de $1 milhão. Sim, porque é muito fácil aglomerar pessoas sob o fervor de uma fé e a promessa do céu. Agora, unir milhares de pessoas em torno da ideia de um não, da ideia de que algo não existe, isso costuma esvaziar a sala. Corre o risco de virar só um fã-clube às avessas. Mas, pelo que o Furtado propõe no texto, ao focar em interesses materiais, a estratégia não é focar na filosofia de que Deus não existe, certo? É focar na calçada, na saúde pública, naquilo que a pessoa na rua toca e sente no dia a dia. Você pegou o ponto central. Essa é a grande virada de chave do movimento descrito nesses documentos todos. O Furtado argumenta que a identidade negativa do não acreditar deve ser totalmente superada por uma identidade propositiva. Positiva. A proposta é ocupar o espaço que hoje é deixado vazio pelo Estado com ações reais na comunidade. Fisgar a que soa pelo trabalho de base. Exato. Fisgar pelo trabalho de base. Porque se uma associação secular organiza, por exemplo, o combate aos abusos financeiros da teologia da prosperidade, ou atua promovendo campanhas de saúde com base científica em bairros periféricos, ou proteção contra a intolerância dentro das escolas, a população não precisa concordar sobre a existência ou inexistência de Deus para se alinhar e apoiar eles. Eles entregam resultados reais para a vida da pessoa. Resultados reais. Eles conquistam o apoio da comunidade local pela eficácia concreta das ações e pelo impacto na melhoria da vida material. A descrença passa a ser apenas um detalhe secundário diante da solidariedade e da razão sendo aplicada para resolver problemas reais. Gente, esse conjunto de fontes revela um momento de transição nítido no cenário brasileiro. O debate secular no Brasil está amadurecendo a passos largos. Aquela antiga e desgastada discussão de internet que girava exclusivamente em torno de dar uma mitada na pergunta Deus existe ou não, parece que foi deixada para trás. Ficou nos anos 2010. Ficou. A nova geração do movimento secular, liderada pela APCE, está focada em uma questão muito mais pragmática e urgente. A pergunta agora é como a gente organiza a sociedade e garante os nossos direitos em um espaço público que está sendo cada vez mais disputado. E esse amadurecimento tático é justamente o que torna a leitura da revista e de todos esses debates virtuais que a gente analisou tão relevante para quem quer compreender a verdadeira dinâmica do poder atual no país. É uma evolução clara. Eles saíram da fase da negação raivosa, daquela coisa meio adolescente, para a fase adulta da construção política e jurídica. Sem dúvida. E chegando ao fim da nossa análise de hoje, cabe reafirmar para a nossa audiência que nós exploramos puramente as visões, as angústias e as estratégias propostas pelos autores e pensadores do movimento ateísta que estão aos documentos. O nosso papel aqui foi só fornecer a compreensão das engrenagens por trás dessas ideias, garantindo que esse embate tão complexo fosse exposto com total transparência e sem favoritismos. E o que fica evidente, após a gente dissecar todos esses textos, é que o ateísmo no Brasil está se organizando não apenas para reivindicar a tolerância, mas para disputar ativamente os rumos culturais do país e exigir, na caneta, o rigor da Constituição. Uma mudança de paradigma enorme. Gigante. E isso nos leva a uma reflexão final que a gente propõe deixar em aberto para quem está nos acompanhando, então. O que tudo isso significa para o nosso futuro? Se a eficácia desse movimento se comprovar ao longo dos anos e se a gente caminhar para um futuro onde a cultura de uma nação seja verdadeiramente plural e desconectada de uma única matriz religiosa oficial imposta pelo Estado, qual será a nova cola que vai nos unir? O respeito às leis civis, a razão e a solidariedade material será forte o suficiente para substituir a força de coesão que os grandes mitos sempre exerceram sobre a humanidade? É uma pergunta difícil. Muito. Qual será a nova narrativa capaz de saciar a nossa necessidade profunda de pertencimento? Fica aí a provocação para continuarmos pensando sobre isso. Muito obrigada a todos por acompanharem mais esta imersão profunda com a gente e até a próxima.
É 1925, na cidade de Dayton. Scopes, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Butler dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Bryan se ergueu, grande orador, dizia que a ciência trazia horror. Revolução levava a barbárie, darwinismo social, cruel tirania. A clã marchava, sombra na rua, hierarquia racial, não podia ter lua. Sem fé, dizia Bryan, o saber é mal, porta aberta, o caos, caminho fatal. Darrow chegou, agnóstico gigante, defensor da razão, do direito constante. Viu na lei ataque à liberdade, uma teocracia sobre a humanidade. Todos ao gramado, calor insuportável. Darrow desafia Bryan, ato notável. Pergunta sobre Noé, Josué, criação. 6 dias de dilúvio era a interpretação. Bryan admitiu, os dias eram longos. Muralha do literalismo caiu com sons. Derrota moral, mas a lei ainda vigorava. Impacto cultural que a América sentia. Scopes pagou multa, depois anulada pela Suprema Corte, questão técnica aplicada. O julgamento deixou marca e lição, do pois lembrava, democracia em avaliação. E avaliação. E avaliação. E avaliação.